está no segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 20, versos do 20 ao 23. Livro de Crônicas, segundo livro, capítulo 20. E como eu sempre digo, eu vou procurar ser o mais breve quanto o Espírito de Deus me permitir. Que sejamos abençoados neste momento. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Até aí. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Pai de amor, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua presença, pedindo que esta tua palavra seja um bálsamo que conforte o nosso coração, nos enchendo de paz e de esperança, de confiança no futuro, Senhor, sabendo que a nossa vida está nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Eu disse para vocês, quando eu li o Salmo 136, que ele faria parte da nossa pregação hoje. E nós acabamos de ler aqui que quando eles foram para aquela batalha, eles estavam cantando o Salmo 136. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E esse texto aqui de Josafá, ele é um texto cujo título da mensagem de hoje eu dei de Vencendo a Crise. Se vocês têm me acompanhado nesses últimos dias, vocês têm visto que a tônica da minha pregação é: nós somos limitados. Nós sentimos a pressão das coisas externas que estão acontecendo. Nós nos deparamos diversas vezes com o limite da nossa capacidade. Nós constantemente nos vemos cercados e às vezes nos sentimos abatidos, cansados e até mesmo oprimidos. Não que eu tenha tentado desestimular você ou semear no seu coração uma ponta de dúvida ou um desamor e uma desesperança. Pelo contrário. Eu falo das nossas limitações, falo da nossa incapacidade de lidar com as coisas, mas também enfatizo que nós devemos sempre estar olhando para o Senhor, porque é dele que nos vem a vitória. Uma canção de letra do pastor Davi Rodrigues, que se chama Do Alto, ele diz: certos dias parecem o final de um caminho, tudo terminou. As respostas não chegam e aos olhos humanos tudo fracassou. Mas se eu erguer os meus olhos, muito além vou enxergar. Porque é do alto que me vem a vitória. É do Senhor que vem a resposta para as nossas aflições. Então, se nós somos limitados, se nós somos oprimidos e sentimos a pressão das coisas que nos acontecem, então, o que faz a diferença? É outra ênfase que eu tenho dado, a nossa atitude. Quando nós temos atitudes e enfrentamos a situação, a chance da nossa vitória é maior do que se encolhermos e corrermos. A chance da vitória para quem enfrenta é maior do que para aquele que foge. Porque o que enfrenta tem 50%, o que foge é zero. Não há vitória para quem foge. Não há vitória para quem desiste, não há vitória para quem fica se lamentando. Por isso que o sábio Salomão, escrevendo Provérbios, ele diz: se no dia da batalha você se mostra frouxo, a sua força será pequena. Então,
mesmo que por dentro estejamos corroídos, mesmo que por dentro estejamos atemorizados, mesmo que por dentro nós estejamos insatisfeitos e até amedrontados com a situação, exteriormente, a nossa postura deve ser de vencedor, deve ser a postura de vitória. Ontem à noite, eu disse para a pastora Keila assim, o que será que eu vou pregar amanhã? Daí ela me disse, fala do Naruto, porque é uma série que eu estou assistindo e toda hora eu estou assistindo o Naruto. E eu disse para ela assim, o Naruto é um bom tema para a minha pregação. Porque se existe uma pessoa que não desiste nunca, seu nome é Naruto. É um personagem de anime japonês, que é ninja, e que ele luta contra diversas forças contrárias. Mas toda hora ele se levanta e está de volta para a batalha. E ele diz, o meu jeito ninja de ser é esse, não desisto nunca. Então o que eu quero falar para você hoje, nesta manhã, é exatamente isso. Que quando nós nos posicionamos e nos colocamos de frente, buscando no Senhor a resposta, nós vamos obter milagres, nós vamos obter vitórias. Tem 5 pontos aqui que eu gostaria de destacar para você. O primeiro deles, o Josafá lutou contra o seu medo. Não é pecado ter medo. Pecado é encolher por causa do medo, é desistir por causa do medo. Eu sempre digo que coragem não é ter falta de medo. Coragem é enfrentar o medo. É ir em busca do resultado, mesmo sabendo da grande dificuldade. Quantas vezes nós não vamos... Você quer ver uma coisa que é muito fácil de você saber? Dia de prova. Sabe, dia de prova. Se você está preparado ou se você não está preparado, você tem que ir. E chega lá, você tem que enfrentar. Se você não estudou, é lógico que você vai fracassar. Ou então faz igual o Chaves, joga a moeda e vai no múltipla escolha. Pode ser que dê certo. Pode ser que não dê. Se você sabe, é mais fácil dar. Mas só que você tem que ir, sabendo ou não sabendo, é o dia. Você tem que enfrentar aquela situação. E a vida é assim. Toda hora a gente tem enfrentamentos. Toda hora a gente tem que ir para uma entrevista de emprego, a gente tem que ir para uma sabatina, a gente tem que ir para o trabalho, a gente tem que pegar a lotação, o ônibus, o trem, o metrô, a gente tem que enfrentar o trânsito, enfim. As coisas estão aí acontecendo todos os dias e a vida não para. E porque a vida não para, nós temos os nossos enfrentamentos diários. Então, às vezes eu vejo gente falando assim, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Só que tem gente que não tem como ficar em casa, sabe? Eu vejo essa briga, e eu estou falando já há algum tempo, e eu me sento em cima do muro, e eu me considero como um filósofo do meu tempo. Isso não é afetação e nem exaltação. Isso é ficar observando as coisas. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver as coisas do jeito que elas são. E eu vejo as pessoas falam assim, fique em casa, seu irresponsável, seu falta de amor à vida. Só que o cara, ele olha para os filhos dele, ele olha para a família dele, e ele fala assim, eu corro risco de vida, mas eu preciso fazer alguma coisa. E ele então tem que sair. Ou você acha que as pessoas enfrentam metrô lotado, trem lotado, ônibus lotado porque gostam, querem viver perigosamente? Se não houvesse necessidade, ninguém faria isso. Se não fosse extremamente necessário, ninguém faria isso. Então eu digo assim, quem pode, fique em casa. Algumas pessoas são privilegiadas, algumas pessoas são funcionários públicos, cujo salário cai no dia certinho. Aí a pessoa pode ficar em casa e pode ficar nas redes sociais xingando quem não fica, porque o dela pinga, quer ela vá, quer ela não vá. E não estou recriminando, a pessoa fez por merecer isso, passou num concurso público e se saiu na frente de muitos outros candidatos e hoje tem estabilidade de emprego e pode
e deve usufruir daquilo que conquistou por seu direito, pelo seu mérito. Mas o que eu estou dizendo aqui é, não adianta um ficar criticando o outro, não adianta um ficar se lamentando porque o outro fez ou deixou de fazer. Cada um sabe o seu enfrentamento diário, cada um tem que enfrentar os seus medos. Ou você acha que ninguém está vendo o que está acontecendo? Ou você acha que os olhos estão fechados para o que está acontecendo? Essa semana foi uma semana de grandes perdas para nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pessoas amigas estão morrendo. Pessoas queridas estão enfrentando a situação. Então, não é dizer assim, não, fecha os olhos e vem, não. Existe medo, existe aflição, existe gente chorando, existe gente triste, existe gente magoada, mas as pessoas têm que enfrentar os seus medos. E ela tem que encarar de frente a situação e partir para cima. E ir para a luta, como foi Josafá. Quando Josafá teve a notícia de que o exército contrário estava vindo, ele teve medo. Só que quando ele teve medo, ele não fez como Saul que correu para a tenda. Ele não fez como Saul que se escondeu. Ele foi para a presença do Senhor, clamar por direção, por provisão, por socorro. E essa é a atitude de que faz a diferença para uma pessoa ganhar ou perder. É o seu posicionamento diante da circunstância contrária perante o seu Deus. E declarar, Senhor, eu confio em Ti. Eu tenho medo, eu enfrento os meus medos, mas sabendo assim, a minha esperança está em Ti. A minha confiança está no Senhor. Então, primeiro ele enfrentou o medo. Segundo, ele buscou o Senhor. Ele foi para a presença do Altíssimo, buscar a revelação de Deus. Mas ele fez mais do que isso, ele cercou-se de força. Porque ele não era uma pessoa sozinha, ele tinha as pessoas do reino, ele tinha os seus conservos, ele tinha os seus súditos, e ele fez uma conclamação, ele falou, gente, a situação é difícil, a situação é extremamente grave. O inimigo vem e ele vai nos colocar no chão. O inimigo vem e ele vai nos derrotar. E ele então proclamou um jejum. E ele então proclamou um clamor diante do altar, diante do templo. Sabe, meus queridos, disse na semana passada e repito essa semana, não é tempo de nós, principalmente cristãos, ficar perdendo tempo criticando este ou aquele. É tempo de oração, é tempo de unidade, é tempo de a gente clamar, de a gente suplicar. Não gosta do presidente, não importa, você mora nesse país, você também é brasileiro, você também é brasileira, você precisa orar pelo presidente, você precisa orar pelo governador, você precisa orar pelo prefeito, você precisa orar pelas nossas autoridades, porque se tiver paz nessa cidade, nós teremos paz. Se tiver prosperidade nesta nação, nós seremos prósperos. Se tiver saúde nessa nação, nós seremos saudáveis. Será que dá para você abrir a sua cabeça e participar junto de um clamor, de uma oração, de uma intervenção? Não pedindo, como eu vejo alguns idiotas, que o presidente morra, que o governador morra, que o prefeito morra. Inclusive, você tem que orar pelo nosso prefeito, que ele está com câncer, passando por um período de remissão, fazendo quimioterapia, e todos os dias eu oro por ele. Não concordo com muitas coisas que ele fez, não concordo com muitas coisas que ele faz, mas eu oro por ele. Sabe por quê? Porque ele é o nosso prefeito, porque ele está à frente da nossa cidade. Então nós precisamos entender que nós, como cristãos, nós somos sujeitos aos céus. E os céus dizem, ore pelas suas autoridades. Se você fizer diferente disso, você está do lado contrário de Deus. Então, meus queridos, cerquem-se de força e de autoridade, para que você possa enfrentar esta batalha e sair-se vitorioso em nome de Jesus. Porque quando a gente se une em oração, em clamor, Deus revela. E foi o que Deus fez. Deus deu a visão através do profeta para Josafá. E às vezes a visão que Deus revela é louca. Às vezes a visão que Deus revela, ela é totalmente fora
do controle da mente humana. Porque um exército poderoso, furioso, tão furioso e tão poderoso e tão com vontade de matar, que escalou o penhasco. Escalaram um penhasco inacessível para pegar Israel de surpresa. Quando Israel se viu, eles já estavam nos seus domínios, com sede de sangue, com vontade de matar. E sabe qual foi a revelação que Deus deu para Josafá por intermédio do profeta? Junta um número de pessoas e começa a cantar. Junta um número de pessoas e começa a louvar. E vão para essa batalha cantando, e vão para essa batalha louvando. E vão para esta batalha proclamando a glória, a santidade e a honra do nosso Deus. E aí eles foram cantando essa canção que nós acabamos de ler aqui, que diz: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor é leal e ele dura para sempre. Então, ele recebeu a visão e ele colocou a visão em prática. Quando ele ouviu a revelação do profeta, ele disse: meus irmãos, prestem atenção numa coisa que eu vou lhes dizer. Se vocês crerem em Deus, vocês estarão seguros. E se vocês crerem nos seus profetas, vocês terão vitória. E ele então colocou a sua vida no que o profeta tinha dito em nome de Deus. E ele foi para a batalha. E eles foram cantando, não levaram armas. Porque nós não precisamos de armas. Nós não precisamos de esbofetear pessoas, de insultar pessoas. Nós não precisamos de infligir palavras pesadas para as pessoas, falando que é ladrão, falando que é genocida, falando que é assassino, falando que é misógino, falando que é corrupto, falando. Não, para de falar e começa a orar. Para de falar e começa a colocar em prática a visão que Deus nos está dando. Hora de dobrar os joelhos e clamar. Hora de dobrarmos os joelhos e falar com Deus, porque Ele é soberano. E quando a gente coloca em prática a visão, e a gente deixa de lado as armas, e a gente aparece desarmado diante do Senhor, com o coração aberto para receber o que é de Deus, para que se cumpra em nós o querer do Altíssimo, para que se cumpra em nós a vontade do soberano, em todo o tempo. E aí alguém pode falar assim: você fala isso porque você é Bolsonaro. Eu não sou Bolsonaro. Eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula. Quando Lula e Dilma, eles eram presidentes, eu orava por eles. Aqui na igreja, diversas vezes eu orei, vocês são testemunhas disso. Sabe por quê? Porque eu acredito na Bíblia que diz: ore pelas autoridades, concorde ou não, ore por elas. Então, queridos, agora não é hora de você ser A ou B, agora é hora de você ser brasileiro, agora é hora de você ser evangélico, agora é hora de você ser cristão e praticar a palavra. Colocar em prática a revelação que na condição de profeta eu estou dando a você. Na condição de profeta eu estou te dizendo: dobre o seu joelho e comece a orar. Porque se todo cristão, são mais de 30 milhões, se todo cristão dobrar o joelho, levantar as mãos e a sua voz em oração, os céus se abrem e milagres vão acontecer, o avivamento vem. Mas não é avivamento de sair por aí correndo, pulando, rodando, como algumas pessoas pensam ser avivamento. Um avivamento sólido, sustentado pela palavra, pelo jejum e pela oração. Um avivamento que não vai passar. Um avivamento que vai continuar até a vinda do grande rei. Porque ele está às portas. Jesus vem e se prepare para o encontro. Porque quando a trombeta soar, os salvos serão transformados e irão ao encontro do Senhor nos ares. Os mortos serão ressuscitados e irão ao encontro do Senhor nos ares. E ali viveremos eternamente com Ele na glória. Então, coloque a sua vida no altar, viva para Deus, porque a vitória vem. A vitória é nossa. Estamos enfrentando um inimigo invisível. Estamos enfrentando um inimigo que a gente só vê o resultado nefasto das suas ações. Ele é grandioso, tanto que parou o mundo. Não parou o Brasil, não parou São Paulo, não parou Vila Formosa,
não parou nossa igreja, parou o mundo. Então é um inimigo grande, é um inimigo poderoso. Mas como diz 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está na nossa vida, o Espírito Santo do Senhor, o próprio Deus, do que toda e qualquer atrocidade que o mundo possa nos oferecer. Então que esta palavra fique guardada no seu coração. É tempo de viver o milagre, é tempo de exaltar o nome do Senhor. É tempo de buscar a sua face, é tempo de proclamar. Estou até com a camiseta, jejum da vitória. A partir do dia 5, toda a igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil estará mobilizada, orando, clamando, e eu quero que você faça parte dessa história, porque o jejum e o clamor movem as mãos do Altíssimo em favor da nação que o busca. Não vamos clamar por nós mesmos, vamos clamar pela nossa nação. E como estamos na nação, seremos abençoados em decorrência da nossa oração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja em todos os seus caminhos. Quero orar por você, pedindo que essa palavra fale ao seu coração e você seja abençoado no nome de Jesus. Pai de amor, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, estou rogando aos céus que estão abertos para que as bênçãos sejam derramadas sobre a vida destes teus filhos que estão conosco neste momento de meditação na tua palavra. Que esta palavra fale ao coração, que ela funcione na vida destes teus filhos e manifeste a tua glória, Senhor, para o teu louvor em nome de Jesus Cristo. Que a bênção se estabeleça e que o teu reino venha em nome de Jesus Cristo.